para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador nosso, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, amado da nossa alma, a quem queremos seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo para sempre. O poder do Espírito Santo, que é quem nos instrui, quem nos ilumina a mente para compreendermos a verdade de Deus, quem nos guia pela verdade. Nós vamos abrir o livro, ou a carta aos Hebreus. Estamos fazendo a exposição sequenciada e já estamos no capítulo número 12. No final do capítulo, nós vamos ler versos 18 a 29. Hebreus, capítulo 12, do verso 18 a 29. Ouçamos com interesse, atenção, amor, humildade, do Senhor, o ensinamento dele mesmo para o nosso coração. Hebreus 12, a partir do verso número 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quando os ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos amorados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os atribuiu sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus tenha misericórdia de nós e queremos abençoar. Vamos louvar a Deus. Senhor, livremente nos prostramos diante de Ti em oração. Graças pela Tua palavra bendita, que está à nossa disposição e a revelação da Tua vontade para nós. Nos ensina, nos encoraja, nos reprova, mas também nos anima, fortalece a nossa fé e nos guia no caminho da salvação, revelando-nos Cristo, nosso Salvador. Então, Senhor, nesta hora que nos
Usamos diante do teu livro santo e vamos expor esta passagem. Rogamos, Senhor, ajuda do teu Espírito Santo, que Ele nos ilumine, nos guie a toda a verdade, e Ele possa abrir a nossa mente para compreendermos a tua palavra, e Ele mesmo aplique a palavra, aplique ao nosso coração. Então, que Cristo seja glorificado, sua gloriosa salvação. Que nós possamos, ó Deus, através da tua palavra, chegar mais perto de ti, ter mais de Cristo em nós. Temos mais santidade, mais horror ao mal. Para o Senhor também através da pregação da palavra, para a comunhão que vamos ter com o sangue precioso, com o corpo precioso do Senhor Jesus Cristo, através da santa comunhão, da santa ceia. Tem compaixão, ajuda-nos, abençoa. Fala, Senhor, a cada coração que está aqui. Tem misericórdia, abençoa-nos, visita-nos com pela manifestação do Espírito de poder, Senhor, cada vida e cada coração. Esconde-nos atrás da cruz de Cristo, que Ele, somente Ele, seja exaltado, glorificado. Não a nós, mas ao teu nome da glória, o amor da tua fidelidade. Em nome de Jesus, nosso Salvador, perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos têm acompanhado a exposição, já perceberam que em cada momento, o propósito do apóstolo escrevendo esta carta aos Hebreus é encorajando-os para que eles não deixem a fé cristã, não queiram voltar para o judaísmo. E ele usou várias argumentações para exaltar Cristo acima de Moisés, acima de tudo e de todos, dos anjos, e mostrar que o plano glorioso de Deus se cumpriu em Cristo, e portanto essa dispensação antiga passou, foi importante, tem uma significação importante, mas algo muito mais glorioso chegou e se tornou realidade e se cumpriu, de modo que não há por que voltar. E quando chega agora, nesse momento, ele então, de uma forma mais apoteótica, mostra essa verdade para a igreja e para nós. O apóstolo aqui tenta fazer com que os hebreus perseverem no curso da fé cristã e não se desviem para o judaísmo. Isso ele faz mostrando quanto o estado da igreja no Evangelho difere daquela igreja judaica. E como a igreja agora, em Cristo, parece mais com a igreja celestial. Vamos então analisar alguns aspectos importantes, pelo menos 3. Ele mostra o quanto a igreja do Evangelho difere da igreja judaica e o quanto ela excede em muito a igreja judaica. Segundo, ele mostra quanto a igreja do Evangelho representa a igreja triunfante no céu e que há uma comunicação existente entre uma e outra. E em terceiro lugar, mostra que por tudo isso não podemos recusar aquele que fala dos céus. Vamos então começar primeiro mostrando o quanto a igreja do Evangelho difere da igreja judaica e o quanto ela excede.
Ele faz então um confronto entre as duas, para ficar bem evidente o que era uma, o que é a outra, que é agora a igreja. Ele começa mostrando primeiro que a igreja no Antigo Testamento, as coisas eram mais palpáveis. Por exemplo, o verso 18 diz assim: ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente. Isto é, o monte Sinai que estava fumegando era palpável. Então nós percebemos que o primeiro estágio da igreja no Antigo Testamento era o estágio mais grotesco, palpável, no sentido de que era necessário que essas coisas acontecessem assim, de forma mais grotesca, porque o povo incrédulo precisava disso. É assim que, por exemplo, Calvino se refere à igreja na sua infância, quando algumas coisas foram adicionadas por Deus mesmo para ajudá-la nessa fase. Então, é como você está construindo alguma coisa que ainda não tem muita consistência, e você então precisa dos andaimes e precisa das escoras, você precisa disso nesse estágio da construção. Depois você vai tirando as escoras e ela então não precisa mais. Assim você tem, por exemplo, no Antigo Testamento, muitas coisas que são visíveis. Você vê o tabernáculo, depois o templo, como foi feito, os desenhos, aquelas coisas que foram feitas pelos artistas e artífices, aqueles que criaram romãs e figuras, e querubins, e as coisas eram assim bem visíveis, audíveis, tocáveis, porque era esse o estágio em que a igreja se encontrava. Mas a igreja no Evangelho, ela é espiritual. Nós não temos nada visível na igreja do Evangelho, senão os sacramentos. Só essas duas coisas: a água do batismo e o pão e o vinho. Então, essas coisas, somente essas coisas são visíveis na igreja do Novo Testamento, porque é espiritual. Nós não damos por vista, mas pelo que cremos, de modo que essa é a característica da igreja. E você tem que entender que é infinitamente superior andar pela fé do que andar pelo que vemos. O Senhor disse para Tomé: porque viste, creste, Tomé. Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, a igreja no Novo Testamento, ela é espiritual e não visível. Ela anda pela fé e não por tocar. Mas o Monte Sinai era tocável, o fogo palpável e ardente. A segunda coisa, ela se caracterizava pelo que era externo e terreno. E, por exemplo, aqui diz que havia fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade. Também é dito que havia sombras e tipos. Essas coisas são estágios pobres,
escuridão, sombras, as coisas não eram totalmente claras, não é? E havia um aspecto sombrio, uma expectativa. Cristo ainda não havia chegado, e então você está convivendo com tipos, sombras. Meus irmãos, se você comparar a sombra com a pessoa, talvez seja melhor assim entender. Quando o sol está batendo bem baixo, a sombra se adianta, não é? Ela fica assim, bem assim, na frente. E então, imagine que você está esperando alguém que você ama muito. E então, você vê a sombra. Ela está vindo, tem uma parede aqui, quer dizer, não dá para você ver a pessoa, mas vê a sombra dela. Então você diz, chegou a sombra dela, que coisa maravilhosa. E então você fica admirando a sombra, e a pessoa já está atrás de você, mas você não quer nem saber, você está com a sombra, admirado com a sombra, é sombra. Daí você se vira, é o seu amado. Você quer saber lá de sombra? Você abraça na sombra, você abraça o seu amado. Então, mostra a infinita superioridade da realidade do que da sombra. Então, o autor está mostrando como é que você quer voltar para a sombra quando o amado já chegou, quando ele está aqui. Antes você tinha que se contentar com a sombra, mas agora ele chegou. Não interessa mais a sombra. Como as pessoas então queriam voltar na igreja lá dos Hebreus para a sombra. A igreja está no Evangelho, que é brilhante, que é às claras. Cristo está presente, é o sol nascente, e que brilha em nossos corações. Então, ele faz esta comparação, mostrando como é infinitamente maior e melhor a condição da igreja agora no Novo Testamento. Era uma dispensação aterrorizante, porque ele diz assim: fogo ardente, trevas, tempestade, clangor de trombeta, som de palavras tais, que suplicavam os que ouviram essas palavras, esses trovões, que não lhes falassem mais. Já não suportavam o que lhes era ordenado. Até Moisés dá o testemunho dele, dizendo: sinto-me aterrado e tremo. Imagine. Então, era algo aterrorizante, trovões, relâmpagos, sons de trombeta, palavra direta de Deus, amedrontadora, entregando a lei. E meus irmãos, a lei é maravilhosa, agora em Cristo Jesus. Quando você olha os 10 mandamentos, é doce você ouvir os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Também para não fazer imagem de escultura, uma coisa semelhante ao mundo que é no céu e embaixo da terra. Você decora esses mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão,
Deus não terá por inocente de tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para guardar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Por quê? Você ouve estas coisas e pensa: Cristo cumpriu tudo isso e me livrou da maldição da lei, do cádio da lei. Eu estou livre. Eu agora abraço esses mandamentos com muita tranquilidade e amor, sabendo que eu quero cumprir para agradar a Deus, para agradecer a Deus por essa salvação tão maravilhosa, mas não tenho mais medo. Porque quando eu falho, e eu sei que eu falho, e quebro a lei de Deus, eu tenho o sangue de Jesus Cristo que me purifica e me garante a salvação. E além do mais, Ele obedeceu por mim perfeitamente a lei, e portanto, Deus não vai requerer de mim, para a minha salvação, que eu obedeça lei para ser salvo. Ele vai se agradar muito se eu obedecer a lei por gratidão e louvor, mas não vai me cobrar para a salvação. Então é doce ouvir, mas agora não lá. Lá não. Não será outros deuses diante de mim. Você está lá no Sinai. Você está ouvindo Deus falando: não farás para ti imagem de escultura. A voz terrível, e você sabendo que não pode fazer, e que portanto é ameaçador. A lei não é algo doce que você pode fazer para seu deleite. A lei agora é uma ameaça. E assim eles ouviram. Foi assim, nesse terror. Em outras palavras, eles ficaram amedrontados, porque eles tinham que correr para sacrificar, e sacrificar, e sacrificar, e mesmo assim sabendo que o sangue de touros, e de bodes, e de carneiros não pode tirar pecado. Adia a justificação, apontando para Cristo. Terrível. Você não imagina a sensação de um membro da igreja na antiga aliança, e a satisfação e a sensação de um membro da igreja da nova aliança, com a justificação já garantida pelo sangue de Cristo. Não sangue de touro do bode, sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, o autor está dizendo: vocês não fazem ideia, era aterrorizante. A palavra direta, entrega, os apavorava, e eles pediram que não falassem mais. Até Moisés sentiu-se aterrorizado e trêmulo. Mas a igreja no Novo Testamento, pela intermediação de Cristo, goza de mansidão e suavidade e condescendência de Deus para conosco na nossa fraqueza. Deus não fala ameaçadoramente, mas com graça a filhos salvos pelo sangue do seu Filho. Era uma dispensação limitada. Só Moisés e Arão podiam se aproximar. Ninguém deveria tocar. Até animal, se tocasse no monte, seria morto. Ninguém. Só Moisés e Arão subiram ao monte. O povo não tinha esse acesso de forma alguma. E nem estavam querendo, nem imaginando pensar se aproximar daquele monte, ou se aproximar de Deus. Agora, todos nós temos acesso com ousadia a Deus, pela mediação de Cristo, por meio de Cristo, por seu sangue, pelo novo e vivo caminho, véu rasgado da sua carne. Você
pode entrar com confiança até o trono da graça. É como subir o monte e estar diante daquele que é terrível, troveja, santo, mas para os seus filhos, gracioso e bondoso, porque eles recebem em Cristo Jesus. Você tem acesso à presença de Deus. É mais do que subir no Sinai, fumegando, entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, onde Ele está sentado no seu trono, para orar e buscá-lo. Não é maravilhoso? Não é só Arão e nem só Moisés. Todo o povo é sacerdote. Todo o povo tem acesso à presença de Deus. Isso é um privilégio glorioso. Como trocar? Como querer voltar? Era uma dispensação perigosa. Verso 20 diz assim: pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Então veja, né, como era ameaçador. Mas agora, é verdade, continua perigoso para os pecadores impenitentes que não encontraram arrependimento, para os que são soberbos, para os que não encontraram a graça e não se humilharam diante do Calvário e da cruz. Esses receberão penalidade eterna e serão banidos da face do nosso Deus. Quer dizer, Deus não mudou, Ele continua justo, santo, se ira todos os dias. E ai daqueles que não encontrarem o caminho da salvação em Cristo Jesus, para se refugiar nele, no seu sangue, porque a palavra de Deus diz que o sangue do Senhor nos livra da ira vindoura. Mas para nós que estamos justificados, cobertos com a justiça de Cristo, não há perigo algum, nenhuma ameaça, só graça, misericórdia, convite de amor da parte de Deus. Bom, meus irmãos, é infinitamente superior pertencer à igreja do Senhor na nova dispensação em Cristo. Talvez você pergunte, mas pastor, então, como eram os crentes verdadeiros na antiga aliança? Eles então viviam tristes, em sobressalto, angustiados? Não, não é assim. Eles confiavam no sacrifício que era feito, que o Senhor ordenava que se fizesse, na propiciação do sangue que era derramado ali e que falava de coisas superiores, inclusive a palavra de Cristo, do seu sangue. E eles também eram justificados pela graça mediante a fé no Messias que havia de vir, e tinham alegria, gozo, paz no coração. Mas nós devemos saber, entender que não é em toda a plenitude. E mesmo o entendimento da revelação era ainda não total. Então, nós não podemos comparar com o gozo que temos com toda a revelação já completa nas nossas mãos, e enxergando com a luz agora de Cristo a glória da salvação e da recompensa, da obra de Cristo a nosso favor. Mas claro que os santos tinham alegria, contudo era num cenário ameaçador. Imagina, Moisés, que é considerado o pináculo, o ápice da espiritualidade
no Velho Testamento, um homem que tinha o privilégio de falar face a face com Deus. Sinto-me aterrado e trêmulo. Então, veja que era algo glorioso, de um lado, porque eram salvos, aqueles que eram santos e salvos pela graça, tinham alegria da salvação. O próprio salmista, Davi, não tinha alegria da salvação, tinha alegria da salvação. Então, mas era um cenário lançador. Que privilégio nós temos! Que bênção, que gozo, que paz. A segunda coisa, o autor então mostra o quanto a igreja no Evangelho representa a igreja triunfante no céu e que há uma comunicação existente entre uma e outra. Esse é, de fato, um texto enigmático. Nós não podemos compreender plenamente as coisas que estão aqui, mas, meus irmãos, o que o autor quer dizer é que há uma afinidade, uma identificação da igreja do Senhor aqui com a igreja triunfante. Talvez o que a nossa confissão de fé ensina sobre igreja invisível nos ajude a compreender melhor. O que é igreja invisível e igreja visível? A igreja, vamos começar com visível. A igreja visível é esta aqui, olha. Eu estou olhando daqui no púlpito, estou vendo a igreja visível. Igreja visível é a que nós podemos enxergar. Eu estou vendo você, você me vê, você olha para trás, vê o seu irmão. Essa é a igreja visível, é essa que está aqui, que você está vendo agora. Qual a igreja invisível? A igreja invisível só é dos salvos que tem os seus nomes escritos no livro da vida. Ela está aqui, mas você não pode ver. E está no céu. Todos os que morreram salvos pertencem à igreja invisível. Ela está no céu. Então, se você é salvo pela graça de Deus, seu nome está escrito no livro da vida, você pertence à igreja invisível. Por que é invisível? Porque só Deus mesmo sabe aqueles que de fato estão salvos. A gente suspeita, a gente tem uma boa probabilidade de dizer: olha, esse irmão é tão piedoso, com certeza ele faz parte da igreja invisível. Mas não podemos dizer 100%, porque só Deus conhece o coração, né? Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Quer dizer, quando a gente vê os frutos da vida de Cristo no irmão, a gente então tem mais probabilidade de acertar dizendo: este aí pertence à igreja invisível de fato. Mas só Deus conhece, por isso chamamos invisível. Então, compreendendo isso, nós vamos entender que essa igreja que nós temos aqui, a igreja invisível que está aqui, que eu não posso apontar e dizer: você é, você não é, não posso. Está aqui, Deus sabe. Essa igreja aqui é membro, tem seu nome escrito na igreja que está nos céus. Por isso é a mesma igreja. Nós fazemos parte, estamos ligados no mesmo Espírito. Ela é chamada Monte Sião, a Jerusalém celestial, que é livre. Veja, ela diz assim:
Mas, verso 22, tende chegado ao Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. A igreja, vamos chamar invisível, do Senhor é Sião, tem esse nome, Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial. Se você realmente é salvo, foi chamado pela graça de Deus, convertido, transformado, justificado, feito filho de Deus, pode clamar Abba Pai. Você foi batizado pelo Espírito Santo na igreja que é Sião, que tem o nome Igreja do Deus Vivo, Jerusalém celestial. Você faz parte da igreja de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja que é Jerusalém celestial. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 24, nós temos aqui, o apóstolo Paulo fala da diferença daqueles que são verdadeiramente libertos. Essas coisas são alegóricas. Ele está falando de duas alianças, Sara e Agar. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está na escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, você faz parte a Jerusalém, a igreja chamada Jerusalém Celestial, da livre, e não o Monte Sinai da escrava. Jerusalém Celestial, cidade do Deus vivo, onde Ele governa, guia, santifica, fala a eles pela pregação do Evangelho, falamos com Ele pela oração, Ele nos treina para o céu, Ele garante a nossa herança. É assim que vivem os que fazem parte da igreja Jerusalém Celestial, igreja de Deus vivo, Sião, bendita Sião, a igreja do Deus vivo. Mas é dito que essa igreja se associa, está ligada com o céu. Veja, o texto diz assim: Jerusalém Celestial, mas tende chegado ao Monte Sião, verso 22, cidade do Deus vivo, Jerusalém Celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Veja que coisa extraordinária. Há uma conexão misteriosa entre a igreja do Senhor, do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, que está aqui na terra, com a Jerusalém Celestial, quer dizer, do céu mesmo. Há uma conexão. Os anjos estão presentes.
nós estamos aqui reunidos como igreja, iniciamos este culto, invocamos a presença do Deus triuno, iniciamos com a leitura do salmo, cantamos os salmos, ouvimos a leitura da palavra de Deus, o culto começou, a assembleia está reunida, aqui está a igreja do Deus vivo, aqui está a igreja, a nova, a Jerusalém celestial, aqui está a Sião. E meus irmãos, há uma conexão, porque nós chegamos, está dizendo, tendes chegado a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então, todas as igrejas que estão reunidas agora, elas estão reunidas na Assembleia Universal. Elas fazem parte desta Assembleia Universal. Os anjos estão presentes, incontáveis hostes de anjos, e era chamado de Universal Assembleia. É a igreja invisível, é universal. A igreja invisível, ela tem os crentes de todas as partes do mundo que estão vivos ainda, e os que já partiram fazem parte da mesma igreja. E quando nós nos reunimos, então é dito que chegamos também a esta igreja universal, chamada Igreja Assembleia Universal, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. É dito primogênitos porque eles foram primeiros, estão lá, na presença do Senhor, né? Eles já estão usufruindo desta bênção maravilhosa na presença de Deus nos céus. Eles estão vivos. Agora, preste atenção. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Nós chegamos, temos chegado. Quer dizer que estes primogênitos que estão no céu, que depois são chamados de espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Então quer dizer, eles estão lá nos céus, em espírito, porque eles são espírito, o corpo ficou na sepultura, mas o espírito está lá no céu, na presença de Deus, aperfeiçoado em santidade. Como é que a igreja adventista, essa seita, ensina que não existe alma? Ela ensina que quando você morre, acabou. Você fica na memória de Deus. Não existe alma. Alma nenhuma sobe à presença de Deus e nem vai ao inferno, porque o inferno não existe, eles ensinam. Eles negam a palavra de Deus. O texto está dizendo que os espíritos aperfeiçoados estão lá e nós nos achegamos a eles. Sabe o que quer dizer? Que quando estamos cultuando agora, eles estão cultuando lá e nós aqui. Eles estão vivos, eles estão conscientes, eles estão adorando a Deus e nós aqui. Esse texto, portanto, acaba com essa proposta adventista que nega a existência da alma. E a Jesus, veja, eu vou ler novamente, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o justo juiz, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos justos aperfeiçoados. Algum parente seu, crente, piedoso, pai, mãe, já partiu? Ele é desses espíritos de justo aperfeiçoado.
Está lá. Eu não creio, não posso crer, eu sei que existe até, eu conheço um pastor reformado que crê que os Espíritos justos aperfeiçoados estão nos vendo aqui adorar ao Senhor. Eu não posso concordar com isso, porque lá em Eclesiastes fala que aqueles que partiram, eles não têm parte alguma do que acontece debaixo do sol. Eu não quero dizer que eles iriam sofrer se vissem qualquer coisa, os seus queridos sofrendo aqui, porque essa é uma questão que Deus poderia facilmente resolver. Mas não é esse o caminho. É porque a Bíblia diz que eles não têm parte alguma no que acontece debaixo do sol, no sentido de nos ver aqui. Eu creio que nós temos parte do que eles experimentam lá. Quer dizer, nós sentimos parte do gozo pleno que eles estão sentindo lá. Nós podemos sentir um gostinho dos céus quando nos reunimos como Assembleia Universal dos Justos. É um gostinho, é um antegozo do céu quando estamos reunidos aqui como igreja. Eles plenamente lá. A presença do Senhor, um pleno gozo, justos aperfeiçoados, é o que diz o texto. E a Jesus, o mediador da nova aliança. O que o autor quer dizer é que, por mais glorioso que tenha sido a dispensação passada da igreja, nada se compara a ter uma relação pessoal, íntima com Cristo, o mediador da Santa Aliança, o Messias, o anjo da aliança, aquele por que todas as coisas foram criadas, a glória de Israel. O povo no Antigo Testamento era distante, o Messias virá. Agora nós não só dizemos o Messias veio, mas nós podemos ter comunhão com Ele, como vamos fazer na Santa Ceia. Essa é uma experiência que a igreja do Antigo Testamento não teve nenhum dos santos do Antigo Testamento. Eles celebravam a Páscoa e pensavam: ele nos livrou do Egito, é o Cordeiro Pascual que virá. Mas eles não podiam ter comunhão com Cristo. Mas nós podemos. Veja, nós chegamos a todas essas coisas maravilhosas e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores do que fala o próprio Abel. Então, nós temos acesso ao mediador, nós temos comunhão com Ele, nós temos Jesus conosco, seu Espírito está aqui, Ele promove essa comunhão preciosa. Comunhão com o seu sangue, que é tão maravilhoso, porque é com essa comunhão do sangue que nossa alma é sossegada, na garantia da justificação, da proteção, do livramento da ira de Deus. Oh, sangue precioso, sangue que fala muito mais do que o sangue de Abel. O sangue de Abel tinha uma significação, era o sangue do justo, que vindicava, clamava por vingança. Era isso que o sangue de Abel falava. Mas agora nós temos a bênção do sangue de Jesus, que fala coisas superiores, muito mais do que o sangue de Abel. Fala de justificação, fala de livramento da morte eterna. O sangue de Cristo fala de proteção, de nos livrar da ira vindoura. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos dá garantia contra Satanás, o inimigo das nossas almas.
Está lá em Apocalipse: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, nós temos essa glória, essa graça maravilhosa. De termos comunhão com Cristo e com seu sangue. Infinitamente superior. Você não vê, mas os anjos estão aqui. É interessante que 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala que as mulheres tinham que usar véu por causa dos anjos, diz lá o texto. Por causa dos anjos. Então os anjos estão presentes na nossa Assembleia. E elas deveriam mostrar submissão à autoridade, usando o véu. Isso é um testemunho para os anjos. E finalizando: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Do céu nos adverte. Meus irmãos, não podemos recusar o que fala, porque ele fala de maneira mais excelente. Deus agora fala de maneira mais excelente. A palavra de Deus não vem da terra, mas do céu. Ele está sentado no seu trono e nos fala, não no Monte Sinai, ele fala agora no nosso coração. Não é nem um trovão, porque se fosse, Gracinha primeiro sai correndo. É Deus falando na minha voz. Ele está falando. E então, você pode ouvir a voz de Deus nos advertindo. Mas, meus irmãos, o que o autor está dizendo é que muito mais, por isso nós temos que obedecer. Porque se não se pereceram aqueles que foram advertidos ao que falava na terra, muito mais agora que Deus nos adverte dos céus. Ele nos fala agora pela sua palavra inspirada e pelo seu Espírito Santo. Fala mais poderosamente e efetivamente, mais claramente. Portanto, também será mais cobrado. A quem muito cuidado não será exigido da palavra de Deus. Os que ouvem a palavra de Deus no Novo Testamento serão mais cobrados do que os que ouviram no Antigo Testamento. Claro, tudo mais pleno, mais claro. Muita coisa era escura. Mas eles foram responsabilizados. Os que não ouviram, que não atentaram, que não quiseram saber, pereceram. Muito mais nós, que temos tudo tão claro, e Deus falando de forma tão clara e direta. Então as consequências serão muito piores. Se pereceram os que foram advertidos na terra, então muito mais vão perecer e ser responsabilizados os que são advertidos pelo céu. Se abalou a terra, o que Deus falou lá, vai abalar muito mais agora. O que quer dizer isso? Juízo. Juízo.
terra será abalada, e o céu também, naquele último dia. Por isso que o texto está dizendo assim: pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertira sobre a terra, muito menos nós vamos escapar, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, Monte Sinai tremeu, né? Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. É o último dia, é aquele abalo, aquele estrondo, é aquilo que vai acontecer, conforme o apóstolo Pedro nos falou na sua segunda carta, no capítulo de número 3. Ele fala deste abalo, desta promessa da vinda do Senhor. Ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Aí diz assim, verso 10: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão abaladas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Você veja? Abalarei. Ele está dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Então, olha, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. As coisas da terra vão ser removidas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. As coisas espirituais, essas permanecem. Pensar nas coisas que são em cima, não nas coisas que são aqui da terra. Porque tudo passa e vai ser abalado e vai acabar, mas as coisas que são em cima permanecem. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Veja que ele termina o capítulo dizendo: é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus terrível. É o mesmo Deus vingador. É o mesmo Deus que é fogo consumidor. Por isso, devemos servir a Deus com santo temor, reverência e de modo agradável. Essas duas palavrinhas são importantes que eu quero concluir. Santo temor. Sempre quando você vier para a igreja, venha sabendo que você vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui, ele se manifesta aqui. E então, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Cuidado. Devemos ter reverência. Tem gente que vem para a igreja com o espírito como quem vai para uma festa, um circo, coisa parecida, e não vem com temor. Mesmo quando você chega e encontra seu irmão que faz tempo que você não vê, não via, com alegria, você o abraça, mas cuidado. Estamos no dia do Senhor, na casa do Senhor, vamos daqui a pouco entrar em comunhão com Ele, no culto sagrado. Sem temor,
é preciso reverência. Qual é a sua postura aqui na casa do Senhor? É muito importante. Nós vamos contra as criancinhas. Elas têm que estar na casa do Senhor e vão fazer a baguncinha. Vão gritar, tá? Os pais vão sempre tocar. Sim, a gente já sabe que vai ter um pedido outro. Sabe? Os pais estão ensinando isso, eles estão aprendendo. E você nota que vai melhorando. Quem acompanha, né? Paulinho já melhorou muito. Né? E as outras, elas vão melhorando. Quanto mais novinhas, mais difícil. Mas a gente sabe que esse é o desconto. É preferível que elas estejam aqui, que a gente ouça os gritinhos de vez em quando delas, mas elas estão na presença do Senhor, mas você não. Reverência. Está na presença do Senhor. Santo temor. Deus vivo está aqui. E segundo, de modo agradável. Como é adorar a Deus de modo agradável? Você tem que saber, agradável a quem? Agradável a você? Se você acha que é servir a Deus de modo agradável a você, aí você não vai fazer o que lhe agrada. Só que está errado. Você tem que servir a Deus de modo agradável a Ele. Você tem que saber o que agrada a Ele. O que agrada a Deus é um culto obediente. É um culto que é feito conforme Ele tem ordenado na palavra de Deus. Qualquer coisa que é acrescentada, ou estranho, ou coisa que as pessoas acrescentam para agradar os visitantes, isso desagrada a Deus. Cuidado, porque Deus é fogo consumidor. Nós temos que servi-lo com santo temor e de modo agradável a Ele. De modo agradável a Ele e santo temor, porque Deus é um fogo consumidor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e a instrução da palavra de Deus pelo Espírito Santo fique no nosso coração. E você saiba que ouviu hoje a ministração dos céus, da parte de Deus. Privilégio, santo e glorioso, mas também uma grande responsabilidade. E atender àquele que nos adverte do céu. Deus nos abençoe. Nós vamos cantar o Salmo de número 23. Sempre cantamos, vamos indo a ser o Senhor. Vamos cantar esse salmo, os presbíteros tomarão assento, lugares, e os diáconos irão